Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado aqui, vocês sabem, um sábado de luxo. A gente estava com saudade da Faria Lima, saudade desse ambiente, saudade dos convidados. E hoje eu estou recebendo aqui amigos queridos, confraria do manicômio tributário em plena Faria Lima. E eu queria convidar a falar com vocês, inspirar vocês aqui a minha amiga Maiara Svartman, gerente tributária da Azul. Maiara, querida, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Augusto. Quando eu recebi tua mensagem, na verdade não foi uma mensagem, foi um presente. Então, me sinto honrada em estar sentada nessa cadeira, que já estiveram pessoas que eu tanto admiro e tanto me inspiram. Então, foi um presente para mim receber esse convite. Muito Obrigada. legal. Quero te dizer que não foi um convite, foi uma convocação. Tinha que ser. Muito bom. Maiara, me conta um pouquinho da tua trajetória. Tem muita gente aqui curioso para saber o que te trouxe até aqui, onde é que você estudou, por quais empresas passou. Divide conosco. Então, Augusto, eu sou formada em administração de empresas. Então, eu não estou nem nesse meio das ciências contábeis, da contabilidade e do direito. Eu fiz administração porque eu sempre senti que eu tinha uma via empreendedora. Sim. Então, não estou também naquele lado que tem muita gente que fez administração porque não sabia exatamente o que ia fazer. Eu gostava bastante, assim, a parte financeira, a matemática chamava minha atenção. Muito né? legal. E eu achava que eu tinha uma via empreendedora e escolhi o curso de administração. Fui formada pela Universidade Federal do Ceará. Uhum. Ingressei na faculdade muito jovem, eu tinha apenas 17 anos. Nossa. E eu precisava muito trabalhar devido às minhas condições financeiras, né? Então, passei para um curso noturno, já com aquele intuito de que vou fazer, né, a minha faculdade à noite e trabalhar durante o dia. E logo no início, como eu não tinha muita experiência, eu era operadora de telemarketing. Foi o que eu consegui naquele primeiro semestre, né? Sim. Ao passar dos semestres, eu consegui uma posição na parte administrativa. Então, comecei ali estagiária na parte de compras. Aham. Depois virei assistente, analista. Trabalhei numa engarrafadora, que era a Coca-Cola, como Sim. analista de compras. E gostava bastante desse lado negociador da área de compras, né? Mas próximo ali da minha formação, como eu comecei muito jovem, né? Eu já era analista ali quando eu estava terminando a minha graduação, eu sentia assim que eu não tinha me encontrado ainda e que eu poderia experimentar mais. Uhum. E eu tinha dois sonhos, né? Que eu acho que um deles era um sonho do universitário da época, que era ser trainee. Uhum. Eu tinha muita vontade de ser trainee, porque o programa de trainee possivelmente me levaria ali a uma posição de gestão. Coincidentemente, abri o escritório da UI em Fortaleza, Olha. no mesmo prédio que eu trabalhava dessa engarrafadora. Nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é por acaso. Um colega meu que trabalhava na Coca-Cola passou no primeiro programa e no ano seguinte eu me candidatei sem ao menos saber o que eu faria, né? Eu sabia que tinham ali 3 linhas de negócio, que era auditoria, advisory e tax, e acabei entrando para a área de tax. Então, é bem aquilo que muita gente fala aqui, que a área de tax que me escolheu. E a UI também poderia me levar ou uma Big Four, né, me levar a realizar um outro sonho, que era morar em São Paulo. Então, eu sempre adorei morar em Fortaleza, viver lá, mas eu sempre achei que aqui em São Paulo eu ia ter mais possibilidades. Sim. E aí entrei na UI com esse intuito, né? De entrar em um programa de trainee que um dia eu poderia, né, ter um cargo de gestão e outro que seria morar em São Paulo. Nesse meu primeiro ano da UI, eu passei por um job rotation, que se chamava, né? Que você passaria ali um tempo na parte de diretos, na parte trabalhista e na parte de indiretos. Mas logo de cara eu me apaixonei pela parte de indiretos. Aproveitei muito bem aquela oportunidade, né? Você sabe que trabalhar numa Big Four tem muitas horas de trabalho, são finais de semana. Sim. Mas eu me dediquei muito àquilo que eu falei assim, isso aqui é a minha chance, é a oportunidade que eu tenho nas mãos. Muito bom. E nessa tua passagem por UI, você troca aí UI de Recife, de Fortaleza, desculpa, para São Paulo, ou você
ou você veio para realmente para outra posição? Inicialmente, além do escritório de Fortaleza, eu atendi alguns clientes do Norte e Nordeste, e por ter essa vontade de trabalhar aqui em São Paulo, eu sempre manifestava isso para os meus gestores, né? E quando tiver alguma oportunidade em São Paulo, eu posso ajudar, posso apoiar, e vinha em algumas temporadas, né, nos piques de auditoria que a área de techs dava suporte, eu sempre estava por aqui. Em dado momento, eu fui fui convidada para trabalhar aqui em São Paulo, e aí um mundo de oportunidades de tech se abriu para mim, né? O escritório de tech em Fortaleza era maravilhoso. Acho que o que é legal em um escritório menor é a convivência, né? Tá Sim. todo mundo muito junto, todo mundo parceiro, se ajudando sempre, mas não tem todas as linhas de trabalho, infelizmente, que tem aqui em São Paulo. Então, Sim. lá eu fazia muitos trabalhos de compliance e atendimento à auditoria, e aqui em São Paulo eu consegui fazer trabalhos de planejamento tributário, consultivo, atender empresas multinacionais de diversos segmentos. Então, acho que isso trouxe um crescimento muito grande para mim, de carreira, né? Fiquei 7 anos na UI, foram 3 anos em Fortaleza, 4 anos em São Paulo, e fui até a posição de gerente. Que legal. Né? Em determinado momento, eu acho que assim, eu sempre sou movida aos meus sonhos. Como eu tinha esse sonho de um dia, né, chegar a essa posição de gestão, e eu consegui, de trabalhar em São Paulo, eu consegui também, mas eu não me enxergava numa posição de sócia em uma Big Four, em uma consultoria. E aí foi aí que eu decidi conhecer o outro lado da mesa, que me assustava também, né? Porque eu acho que quando você tá ali na consultoria, você pensa, será que eu vou fazer um trabalho muito operacional? Eu vou me limitar? E aí eu me desafiei a conhecer o outro lado. Eu fui novamente para uma engarrafadora da Coca-Cola, numa cadeira de gestão, mas era uma cadeira de consultivo. Então, era mais ou menos atividade de consultoria, mas dentro de uma empresa. E aí que eu consegui ver qual que era o impacto de techs dentro de uma empresa. Foi desafiador também, porque aí você vê, né? Você lida com as outras áreas, tem os sistemas que você não tem tanta interação na consultoria. E aí eu vi que eu estava no caminho certo, que aí seria seguir a carreira corporativa. E você foi chamada, tocou o telefone na época que você era da UI, ou você aplicou para um processo? Eu apliquei para um processo, né? Eu tive um tempo ali de reflexão, um amadurecimento da ideia para saber de fato o que eu queria. Foi dificílimo para mim fazer essa transição, né? Pelo medo mesmo, é uma grande mudança. Eu gostava muito do que eu fazia, tinha medo, né? E aí, mas no final acho que foi uma decisão bem certeira que eu fiz. Assim, hoje eu me encontrei no corporativo. Muito bom. E o que te levou depois para trabalhar com a aviação? Eu fiquei pouco tempo nessa engarrafadora, né? Foi pouco mais de 1 ano. E eu segui as atividades de indiretos. Então, até esse momento, tanto na UI quanto nessa engarrafadora, eu só fazia os trabalhos ali voltados para indiretos. E eu queria ampliar isso, eu queria conhecer as outras frentes, né? De diretos, internacional, planejamento tributário, tecnologia. Eu queria estar meio que envolvida ali em tudo. E também foi uma decisão minha. Eu comecei a aplicar para processos em que eu tivesse nessa posição, né? De ser responsável aí por todas as áreas de techs. E aí surgiu o Azul. Muito bom. Né? E foi uma super oportunidade que eu ganhei também de presente, porque até então eu só tinha experiência em diretos, tinha um conhecimento ali de diretos, mas né, nada tão profundo, e encarei esse desafio. Isso aqui que me chama a atenção bastante quando eu te ouço falar, Mayara, é da tua humildade, porque é a 2ª vez que você fala que eu ganhei um presente. O presente de estar aqui, na verdade você não ganhou, você é merecedora de estar aqui, né? Todo mundo quer te ouvir, você vai em vários eventos, tem um grande networking, né? E você não ganhou um presente de estar na Azul, você fez por merecer, né? Então acho que é um pouco por isso. Então chama muita atenção essa humildade intelectual, assim, que você tem de tratar essas coisas assim, né? Acho que você fez por merecer e acaba dizendo, não, ganhei um presente, né? Isso é raro, isso não é muito comum a gente ver. Mas eu queria te perguntar,
O que você gostaria de ter aprendido antes na carreira, quando você olha para trás? Eu foquei muito nessa parte de indiretos, eu era bem especialista nisso. Conseguia participar ali em alguns momentos nas outras frentes, mas não me aprofundei tanto. E é uma coisa que eu levo muito para minha equipe hoje, né? Se vocês tiverem a possibilidade, vamos fazer a troca com as outras pessoas, né, em determinado momento, para poder se aprofundar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de entender ali um pouco mais a fundo o que eu estou fazendo. Eu acho que é questão do perfil de cada um, mas eu gosto de entender mais a fundo do que eu estou fazendo. Sim. E eu queria ter investido mais do meu tempo tocando outras linhas de techs que não fosse só o indiretos, né? Eu acho que nessa transição, nessa mudança que eu fiz, eu teria tido mais facilidade. De nada me impediu, eu me dediquei a isso agora, né? Mas eu queria ter tido essa possibilidade antes. Ter sido mais aberta a isso. Sim. Agora, quando você olha para trás, a menina Maiara de 17 anos que você comentou aqui, tinha sonhos, e a minha dúvida é, você olhando hoje para sua posição, você acredita que realizou esses sonhos? Você chegou onde imaginava que podia chegar? Você acha que você foi além? Aos 17 anos você imaginava que ia estar nessa posição de relevância numa grande empresa? E trabalhando aqui em São Paulo, né, tudo para mim, eu falo muito no sonho porque tudo para mim era muito grandioso, né? Por isso que eu falo tanto no presente, dos presentes, né, que eu considero as coisas que eu realizo como presente. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu fui muito além do que eu conseguiria, né? A Maiara de 17 anos ali, né, que era do telemarketing, ou até mesmo quando eu era assistente ali de compras, eu nunca imaginaria que eu estaria trabalhando numa grande empresa, né, com uma posição relevante. Então, acho que eu fui muito além, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho muito ainda a aprender e a desenvolver. Tenho certeza. Faz parte, todos nós temos, né? Então, assim, é engraçado, né? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estou ali em um novo desafio, eu vejo que eu tenho um caminho ainda a trilhar. Então, acho que eu ainda tenho sonhos aí a serem realizados. Muito bom. E se você tivesse que falar para a audiência quem dá certo trabalhando com você, imagina que você tem um processo aberto ali na Azul. Quem tem chance de trabalhar bem com você? Quem é que dá certo trabalhando com a Maiara? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar muito fora da caixa, de inovar, mudar os processos, de estar em constante atualização. Eu acho que hoje é uma exigência da nossa área, né? O profissional de techs, ele sempre tem que estar ali em constante atualização, seja da atualização das legislações tributárias, mas da forma de fazer o que a gente faz. Sim. Então, o profissional que dá certo comigo é aquele que está aberto a mudanças, que está ali sempre tentando se atualizar, né? Eu nunca fico observando qual a faculdade que fez, qual a formação, nada disso. Eu sempre vejo a vontade de inovar e de aprender. Isso é muito importante. E quem que não dá certo? O oposto disso. O oposto disso. Acho que quem tem uma posição mais passiva, né? Cabeça fechada. Eu nasci assim, foi sempre assim, né? Não busca ali atualização, uma nova forma de fazer as coisas. Aí a gente vai enfrentar alguns desafios, assim, porque sempre eu estou buscando uma forma de otimizar e de melhorar. Falando em desafio, Maiara, nesse momento nós da área tributária, a gente está enfrentando diversos, né? Para dizer o mínimo, a gente tem reforma tributária, um período de transição, a gente tem toda a adoção aí inicial dos preços de transferência. Quando a gente pensa em reforma tributária, a gente participa de alguns grupos em comum e a gente ouve críticas para cá, para lá, discussões. Quais são os teus principais insights assim da reforma tributária? Eu já tive vários momentos com a reforma tributária. Acho que no ano passado, em alguns fóruns que eu participei, eu era extremamente defensora
enxergava muito, assim, muitos lados positivos da reforma. Hoje, né, depois das emendas, depois de todas as atualizações que a gente recebeu, eu já enxergo a situação de uma outra forma, principalmente em relação à alíquota. Eu acho complicado até agora a gente não ter uma alíquota definida e de não ter sido estudado o quanto essas alíquotas impactam em cada setor. Eu estou num setor que vai ser extremamente impactado em termos de carga tributária com a reforma tributária. Então, eu acho que faltou um pouco de transparência e de planejamento. Mas que, se tivesse tido esse planejamento, a gente não estaria tendo essas discussões agora. Então, a gente está discutindo muitas alíquotas diferenciadas que vai prejudicar um pouco o que foi proposto, que era a simplificação. Esse é um ótimo ponto, essa questão assim da transparência, do planejamento. Eu consigo entender esse ponto. E eu te pergunto, será que ao mesmo tempo não tá faltando um pouco de confiança ali? Porque são muitos interesses, né? Lobbies de diversos setores da economia. Não precisamos citar aqui quais são os setores, mas tem 3, 4, meia dúzia de setores que, inclusive a questão de serviços, né, bastante criticada, e o pessoal criticando bastante. Você acha que é por aí também? Tem uma questão assim de se fazer um pacto, já que ela está aí, a reforma, vamos tentar fazer algo bom. Talvez não seja bom para você no curto prazo, talvez seja ruim para mim no longo prazo, mas tudo isso que a gente está fazendo é melhor do que a gente já tem. É por aí ou você acha que lá atrás se deixou muita coisa solta? Porque também tem muita gente que fala o seguinte, a proposta original ela era muito boa. E os lobbies começaram a contaminar, né, o que foi aprovado. Também tem essa visão, né? Eu acho que, na minha visão, a proposta é muito boa. O objetivo da reforma é muito bom, mas acho que faltou um planejamento, sentar junto com os setores e avaliar antecipadamente qual que seria o impacto econômico disso, né? Todo mundo quer a simplificação, diminuir e reduzir a entrega de inúmeras obrigações acessórias, de horas que a gente gasta. Acho que todas as empresas buscam isso, mas não de uma forma que vai onerar drasticamente o setor e, no final, quem vai ser impactado vai ser o consumidor final. Sem dúvida. E é outro ponto que eu acho que não está claro para a população o quão eles serão impactados com uma reforma tributária. Sim. Essa questão assim de cidadania, ela poderia estar sendo melhor endereçada. Sim. Então, discutindo... Hoje as empresas estão discutindo muito isso, porque, óbvio, é a primeira ali da cadeia, mas a população deveria já estar discutindo isso junto. Muito. Sabe que na Holanda tem um projeto, eu estive lá em 2019, um projeto que se discute a pertinência de zerar ou reduzir bastante o imposto de renda da pessoa jurídica para aumentar o da pessoa física, para gerar justamente cidadania. As pessoas têm uma noção do que pagam realmente imposto, né, e cobrar pelo retorno. Quando eu vejo, essa semana saiu no Valor Econômico, né, a arrecadação recorde da Receita Federal, mas ao mesmo tempo um crescimento econômico que aponta para 2% até o final do ano, uma inflação para 4%. Né? Eu vejo que falta ainda muito isso, essa questão de transparência e a questão de cidadania, né? Então, se por alguma razão tiver inflação, por alguma razão diminuir o poder de compra, né? Em que medida as empresas têm culpa disso, né? É muito mais uma questão de gestão tributária pública, né? Sim. E também um outro ponto que esses tempos eu estava discutindo e acho que é importante, a gente falava, acho também num grupo que a gente está participando em comum, que é a questão das modalidades tributárias. Então você tem imposto sobre a renda, basicamente, sobre consumo e sobre patrimônio. E aí se falava do imposto sobre heranças, né? E de tempos em tempos o Brasil discute imposto sobre grandes fortunas, que é uma das maiores burrices que existem, né? Mas no mundo inteiro
se tributa muito mais herança do que do Brasil, né? Então, se a gente não estiver disposto a discutir o imposto sobre herança de uma maneira madura, enquanto sociedade, dificilmente também a gente consegue discutir a redução do imposto sobre consumo, né? Então, eu sei que tem toda a questão do gasto público que não para de crescer, mas acho que tributação é isso, é vasos comunicantes. Não adianta nada a gente idealizar uma alíquota de 20%, 25% de imposto de renda, 20% de IVA e manter os 1 a 8% de imposto sobre herança. Essa conta não fecha, né? Precisa reduzir o gasto público, mas isso também não acontece da noite para o dia. E não tem a né? transparência, né? Exato. Que é a transparência de ambos os lados. Exatamente. Então, acho que o governo exige muito a transparência das empresas. E será que estão levando isso também para a empresa e para a população, né? O que esse aumento de alíquota vai trazer de retorno? Sim, sim. Então, acho que isso precisaria ser mais discutido. Perfeito. Quando você olha para o seu desenvolvimento de carreira, coisas que eventualmente você não fez ainda na carreira, o que você planeja ainda? Para onde é que você planeja o crescimento de carreira? Quais são as coisas novas que você gostaria de aprender, habilidades novas que você gostaria de aprender que você não teve a oportunidade ainda? Olha, é engraçado, eu não sou uma pessoa que fico me planejando muito os próximos passos. Eu sempre vou me testando naquele momento que eu tô. Tem uma coisa que eu sinto um pouco de falta e que aos poucos eu tô conseguindo me desenvolver, que é ter mais experiências internacionais. Uhum. Então, eu não cheguei a trabalhar fora, mas nesse meu tempo de UI eu tirei férias de 30 dias e consegui fazer um curso no Canadá, um intensivo em inglês. Uhum. Também fiz um voluntariado na Colômbia, e aí para desenvolver meu espanhol também de férias de 30 dias consecutivos, aí consegui ter essas 2 experiências internacionais. Agora eu estou fazendo um curso de International Tax. Acabou de voltar de Buenos Aires. Acabei de voltar de Buenos Aires, estava o Rogério junto, Uhum. Acho que o Leonel tá como diretor desse curso. Muito legal, foi uma oportunidade incrível de conviver lá uma semana com profissionais de todos os lugares do mundo, assim, principalmente da Latam, mas tinha uma pessoa do Canadá, tem gente de outros lugares que não é só da América do Sul. Foi uma experiência muito bacana, esse curso vai até o próximo ano, e eu queria me envolver mais em experiências como essas, não necessariamente trabalhar fora, mas ter mais contato com outros países. Então, quem sabe um dia, né, trabalhar numa posição e que eu seja responsável pela área de tax em outro país, pode ser. E esse público desse curso em Buenos Aires era um público mais de São Paulo ou foi gente do Brasil todo? Como é que estava o mix de profissionais lá? Muita gente, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Brasil que já mora em outro país, então tinha uma pessoa que era do Chile, outra que é do México, trabalha no México e é uma brasileira. E aí Argentina, Panamá, Canadá, México, é bem mixado assim as pessoas e trazem perspectivas diferentes da área de tax ao redor do mundo. Acho que a grandiosidade desse curso é isso. Excelente. O Leonel é um craque, eu falei com ele. Depois vai ter um módulo em São Paulo também, sim, né? Sim, a primeira semana ela aconteceu de forma presencial em Buenos Aires e a última semana é aqui em São Paulo e agora a gente segue de forma remota. Muito bom, muito bom. Mayara, quem é a Mayara que não está no LinkedIn? Curiosidade nossa, é a pergunta clássica aqui do nosso podcast. O que você faz das sexta-feira às 17, 18 horas até domingo, finalzinho da noite, exceto gravar podcast, o que você faz? E participar de evento, né? Acho que quem vê no LinkedIn vê muito essa parte, mas é legal essa pergunta porque eu sou uma pessoa mais reservada, né? Então, acho que eu não mostro muito quem é a Mayara fora do LinkedIn. Fora do LinkedIn, eu amo praticar esportes, né? Eu sou de momentos, então já fui para yoga, boxe, musculação, corrida, já corri a São Silvestre. Que legal. Agora comecei a fazer aula de dança. Então, a depender do momento que eu escolho uma atividade, mas sempre tem
um momento ali do meu dia, né, que geralmente é pela manhã, eu sou aquela que acorda às 5 da manhã, então geralmente pela manhã eu vou e pratico alguma atividade física, gosto de ler, tenho uma cachorrinha, que é a Cacau, né, que eu trato como se fosse uma criança, sou apaixonada por animais e por ela. E sou bem caseira, assim. Ultimamente eu tenho sido bem caseira, me dedico bastante aos estudos, à leitura, a praticar atividade física. Muito bom. Eu sou essa pessoa. Gosto de fazer novas amizades, mas o que eu tento muito é manter as amizades que eu já tenho. Então, eu tenho 8 anos que eu moro aqui em São Paulo, e desde que eu saí de Fortaleza, eu procurei manter todas as amizades. Hoje em dia eu tenho muito mais contato com os meus amigos de lá do que quando eu morava lá, né? Exatamente, assim, amigos desde a infância. Então, tento sempre conservar minhas amizades. E eles vêm muito te visitar ou tu visita mais eles? Ambas as coisas. Agora, como, né, eu tenho a facilidade de trabalhar numa companhia aérea, eu consigo ir mais vezes para Fortaleza, mas acontece os dois, e acontece bastante a gente combinar uma viagem, né, em grupo para determinado lugar. Sim, muito bom. Você comentou de livros, que é um dos hobbies, né? A gente tem uma seção aqui do podcast que é de pitacos culturais. Você pode indicar um livro que você esteja lendo, ou que você recomenda que a audiência leia e que consiga se desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Você pode indicar um livro, um filme também, ou eventualmente uma série. Você pode indicar peça de teatro ou exposição de arte. Pitacos culturais, quais são os seus pitacos culturais? Eu tenho vários, e como eu comentei do livro, eu poderia até falar de um livro aqui, mas acho que no último ano eu tenho escutado muito podcast, né? Eu acho que é uma ferramenta super prática. Então, às vezes eu estou na academia, eu estou organizando a casa, eu estou no trânsito, sempre eu coloco alguma coisa ali para ouvir. Tem podcast de diversos tipos de assunto. Mas um que me chama muita atenção é o do Joel J. Sim. Adoro o Joel J. Ele fala bastante sobre auto-performance, sobre rotina, como a rotina te deixa mentalmente mais forte. Eu gosto muito dos temas que ele traz, me chama bastante atenção. Também tem uma série que eu assisti recente, que se chama The Chosen. Né? Que é Os Escolhidos. Sim. Que é uma série que não fala só de Jesus, mas como ele escolheu cada apóstolo, cada seguidor dele, e eu acho que traz muita perspectivas de liderança. Muito. Né? E ela traz Jesus não só como aquela pessoa que eu acho que a gente enxerga bondosa, caridosa, passiva. Jesus era bastante ativo, ele se posicionava nos momentos que eram necessários e traz esse detalhe das escolhas dos apóstolos, cada um com a sua personalidade diferente. Então, foi uma série que me atraiu bastante. Ali, né? Não pelo aspecto da religião, né? Mas por toda essa história, por todo esse legado que ele construiu, que está até hoje aqui com a gente. Verdade. Não é à toa que a gente tem uma obra, né, sendo best-seller há 2000 anos, né? Então, muito legal. Mayara, excelente, fiquei muito feliz em receber a tua visita aqui num sábado que você poderia estar com beach tênis, poderia estar correndo, poderia estar... É que hoje está frio. Hoje está frio, é verdade. Mas está aqui comigo, batendo um papo, eu fiquei muito feliz em receber a tua visita aqui. Tomara que tenha sido tão divertido para ti quanto foi para mim, e eu tenho certeza que a tua entrevista vai inspirar muita gente, especialmente pessoas que, como você, tiveram essa coragem, né, de deixar lá a cidade para vir para São Paulo, um grande centro, para conquistar a independência profissional. Isso é muito bacana. E não é fácil, né? Eu falo muito da parte do sonho, mas o sonho ele exige muita ousadia e coragem, né? Então, por diversos momentos, estar aqui sozinha, com uma alta carga de trabalho e de responsabilidade, tiveram os momentos de desafio, mas no final eu acho que
valeu muito a pena e tá valendo muito a pena. Com certeza. E tô muito feliz, sou muito grata de verdade em ter sido convidada aqui hoje. Obrigado. Foi uma oportunidade incrível. Obrigado pela presença, muito bom. E em 2025 estaremos juntos novamente no MTX Mastermind, ou seja, a segunda edição do MTX Mastermind. Com certeza, pode contar com a minha presença. Muito e da bom. minha equipe também, né? Sim. Eu não citei aqui, né, durante a nossa entrevista, o nosso bate-papo, mas incentivo muito a minha equipe, né, tanto nessa parte de inovação, mas a participar dos eventos, a mentoria, né? A gente tem que se buscar desenvolver fora da empresa também. Verdade. Então, quanto eles puderem participar também, eu vou ficar muito feliz. Muito legal, eu também, muito bom. Obrigado mesmo. E você sabe que você me encontra nas redes sociais. Eu sou Augusto Flores Oficial no Instagram. Você também me acha no augustoflores.com.br. Me acha também no MTX Educacão. Lá tem curso, tem eventos, tem palestra. Você pode comprar o meu livro também nesse website. Você pode mandar mensagem no 41 99569 3841. Manda sugestão, manda crítica, manda mensagem, pede livro. Eu mando o livro para o Brasil todo, autografado, com dedicatória. Você pode me perguntar dúvidas sobre mentoria nesse mesmo WhatsApp também. Os meus livros você pode encontrar no site da editora Viseu e também na Amazon. E um agradecimento especialíssimo aqui à Bravo, que me patrocina há mais de um ano. A Bravo é uma Tech com 10 anos, mais de 10 anos de mercado, com mais de 6 mil CNPJs atendidos em BPO, fiscal, contábil e folha de pagamento, mas eles estão fazendo um projeto muito interessante sobre reforma tributária. Nesse exato momento, você está discutindo orçamento para 2025, você não sabe como se movimentar para a reforma tributária, você não sabe se vai terceirizar, você não sabe se vai colocar consultoria, se vai contratar um temporário, e a Bravo pode te ajudar nesse diagnóstico através de um assessment com muita tecnologia embarcada, te dar alguns insights, algumas pistas, o que fazer primeiro, como priorizar. Acho que a Bravo pode ser um game changer nessa sua decisão. Muito obrigado.